Bom, essa semana na sessão clínica tivemos um caso de um paciente que desenvolveu um broncoespasmo após a intubação. O tratamento do broncoespasmo já foi debatido em outras sessões e eu resolvi focar aqui no manejo ventilatório do paciente com broncoespasmo, né, barra aí asma e até DPOC. Porque algumas coisas estão mais claras na literatura sobre o manejo ventilatório desses pacientes. Então vamos lá. Bom, as complicações, as consequências do broncoespasmo são várias, né? A hipotensão pela alterações hemodinâmicas que a gente vai ver no slide a seguir, a própria hipóxia, arritmias, barotrauma, convulsão, instabilidade hemodinâmica, tudo pode ser consequência de um broncoespasmo muito grave. Do ponto de vista da hemodinâmica, a gente tem o quê? Hiperinsuflação pulmonar com aumento das pressões intratorácicas. Isso leva a uma diminuição do retorno venoso e consequente diminuição do volume diastólico final de IVE. Além disso, há um aumento da pós-carga de VD, que por si só diminui o retorno para o ventrículo esquerdo. Além disso, o aumento do volume sistólico final do ventrículo direito, como consequência do aumento da pós-carga, pode levar a um estufamento do VD, deslocamento septal e levar também à diminuição do volume diastólico final de VE pela interdependência ventricular. Tudo isso levando à redução do débito cardíaco. Então, os objetivos, de uma maneira geral, e não só para o broncoespasmo na ventilação mecânica, é otimizar a sincronização. Claro que durante a anestesia, nossos pacientes estão sob um plano anestésico profundo e muitas vezes com relaxante muscular isso não é tão complicado. Mas em pacientes mais críticos, às vezes a gente precisa desse conhecimento sobre sincronização no desmame ventilatório. Eu costumo dizer que o anestesista, de uma maneira geral, não faz desmame de ventilação mecânica, mas faz interrupção. Porque os nossos pacientes são intubados sem nenhum problema ventilatório, apenas para passar de uma maneira tranquila o período cirúrgico. Mas existem pacientes que, no pós-imediato, a gente precisa de alguns conhecimentos de sincronização para poder extubar o paciente de maneira mais segura. Reduzir a lesão iatrogênica, ou seja, aí entre os conceitos de ventilação protetora, e manejar a troca de gases de acordo com a patologia, que a gente vai ver a seguir. Essa aqui é uma curvazinha de pressão de via aérea. Você tem a PIP, você joga o volume corrente, tem um aumento da pressão de vias aéreas. Após o fim do volume corrente, há uma queda numa pausa inspiratória da pressão por distribuição dessa pressão. E, por fim, no final da inspiração, o retorno à pressão expiratória final, no caso a PIP. A gente tem dois componentes que, se somados, dão essa curva de pressão. Pressão-tempo, no caso. O componente resistível de via aérea, no caso do broncoespasmo, isso aqui é um componente bem importante, e o componente da distensão alveolar. Costuma-se chamar isso de complacência dinâmica e complacência estática, né? Essa alteração de pressão. Bom, aí esse autor aqui, desse falando sobre as estratégias de ventilatório do paciente com doença pulmonar obstrutiva grave, ele fala de um checklist, né, em que o passo 1 seria iniciar com a ventilação protetora, com um volume corrente baixo, né, do peso ideal, uma frequência de 12 a 15 e uma PIP adequada, principalmente se hipóxia e sem contraindicações, começar com 10 para melhorar a oxigenação, a PIP, além disso, melhora a dinâmica do VE, do ventrículo esquerdo, porém pode piorar do ventrículo direito. Cuidado com PIP elevada no caso de hipertensão intracraniana. Né? E começar com FO2 de 100, objetivando um decréscimo da FO2 até no mínimo 60%. E o passo 1 é consertar a dissincronia, né? Porque potencializa a dissincronia, a ausência de sincronização potencializa a lesão pulmonar, aumenta a demanda de oxigênio e pode piorar com o aumento da auto-PIP. Bom, e como é que você vai fazer? Esse paciente da curva ele tem a história do fome de fluxo, né, fome de ar, né? Então o ideal é que você aumente o fluxo inspiratório. Isso tem vários sites e livros falando sobre a sincronização. O paciente está apresentando duplo gatilho, né? No meio da inspiração, ele joga uma pressão negativa
de maneira que dispara de novo. Então, nesse caso, você tem que aumentar o tempo inspiratório. E o autogatilho é, na realidade, uma sensibilidade aumentada, no sentido que o paciente ou algum artefato está gerando fluxo ou pressão de maneira a desfazer vários disparos. E pode ser causado por condensação do tubo, né? Aquele condensação fica líquida que faz no tubo ali, no tubo e nas traqueias, levando a alterações expressórias que o ventilador entende como gatilho, né? E você vai fixar esse aumento os limiares de gatilho, né? Vale ressaltar que sempre preferir o gatilho de fluxo, porque o gatilho de pressão em pacientes com risco de alto PIP, eles podem ser dificultados, já que é difícil de explicar isso, mas quando o paciente está em um alto PIP, ele tem que gerar uma pressão inspiratória, uma negativação da pressão pleural muito maior, porque ele tem que negativar alto PIP para poder o ventilador entender que ele está fazendo o gatilho. Então, resolver alto PIP é o passo 3, né? Que pode ser causado pela expiração inadequada e levar a aprisionamento de gás, inclusive com risco de pneumotórax. Pneumotórax. Como é que a gente vê? Uma das maneiras mais fáceis de ver, a gente vai ver a seguir, é ver a curva de fluxo. Se ela não chega a zero, existe um risco maior de ter alto PIP, né? Pacientes com DPLC e asma, eles precisam de um maior tempo expiratório. Fala-se que 4 a 5 segundos é um tempo seguro para você conseguir uma inspiração total, mas muitas vezes você tem que avaliar isso caso a caso, né? Mais uma vez, consertar a dissicronia e avaliar a questão da acidose metabólica, né? Porque pode se sobrepor a acidose ventilatória e sempre aceitar um pH de até 0,2 como hipercapnia permissiva nesses casos. E o passo 4 é configurar os alarmes de pressão. Como eu já disse antes, essa primeira parte da curva aqui fala-se da complacência dinâmica, ou seja, do aumento da pressão de via aérea relacionado à resistência de via aérea. E essa parte aqui relacionado à complacência estática, que é a complacência alveolar, né? Você vai identificar, então, qual é a pressão inspiratória, pico de pressão inspiratória e a pressão inspiratória platô. A partir daí você vai avaliar se há um aumento do gradiente pressão de pico e pressão de platô. Você vai ter o problema 1, que é um problema de resistência, porque pode ser extrapulmonar ou pulmonar. Se for extrapulmonar, pode ser o tubo dobrado ou as traqueias dobradas, aí você vai corrigir isso. Pode ser rolha também, né? E se for pulmonar, você vai suspeitar de broncoespasmo, aí você vai fazer as medidas adequadas, broncodilatadores e esteroides. Se o caso for alteração de complacência alveolar, você vai para outros diagnósticos, né? Pode ser pulmão de Sara, que você vai ter que aumentar o tupi, fazer uma estratégia ventilatória adequada, mas pode ser até uma consequência do problema P1. O problema de aumento da resistência pode levar a uma redução do fluxo expiratório, consequente alto PIP e dilatação pulmonar, de maneira tal que pode causar pneumotórax e mesmo essa alto PIP, o que pode dificultar a ventilação e, consequentemente, alterar a complacência alveolar. Então vamos lá. Objetivos na doença obstrutiva: reduzir o trabalho ventilatório, como falamos, principalmente relacionado à questão da sincronia, manter um pH aceitável. A maioria dos autores trazem como uma hipercapnia permissiva até 7,2 de pH, limitar o TUPIP, importantíssimo, e terapias para reduzir a obstrução, obviamente, terapia para o broncoespasmo no caso. Então, na doença obstrutiva grave, de uma maneira geral, ela dificulta a sincronização, porque os pacientes têm um PCO2 elevado, uma PaCO2 elevado, o que pode ser gatilho para gatilho ventilatório do paciente, né? E o paciente acaba tendo uma dificuldade de sincronização. E muitas vezes, no início da ventilação mecânica desse paciente, a gente tem que fazer uso de uma sedação mais profunda ou mesmo relaxante muscular. E sempre monitorizar a curva de fluxo para evitar alto PIP e as consequências desse alto PIP. Então, aqui. Lembrar que se você não tem um alto PIP grave, a doença obstrutiva, no caso uma asma severa, um broncoespasmo, ela não é alveolar, ela é do componente resistivo. E a pressão de pico, ela tende-se a acreditar que ela não tem grandes
não leva a grandes problemas. Agora, uma pressão de platô aumentada, sim. E o ideal é que ela esteja abaixo de 20. Se a pressão de platô está acima de 20, você vai ter que obrigatoriamente suspeitar de aprisionamento de gás, pneumotórax, que pode ter sido pelo barotrauma, ou outras doenças do parênquima. Aqui a gente vai focar no pneumotórax, no aprisionamento de gás, por uma questão que a gente está abordando o paciente com broncoespasmo. A gente tem a curva normal, pressão de pico, cai para a pressão de platô, desce para a pressão expiratória. O paciente desenvolve um broncoespasmo, começa a ter um aumento da resistência e, consequente, um aumento da pressão de pico, sem alterações grandes na pressão de platô. Com o tempo, se há um aprisionamento de gás ou um pneumotórax, pode mudar a conformação da curva e haver um aumento também da pressão de platô, mantendo o gradiente entre a pressão de pico e a pressão de platô. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento. E aí, paciente na vigência do broncoespasmo, eu vou ventilar como? Ventilação a volume ou ventilação a pressão? Bom, a ventilação a volume ela tem algumas vantagens que vão desde a monitorização da pressão de pico e platô, já que na ventilação mecânica a pressão inspiratória ela é contínua. Permite reconfigurar o limite da pressão de pico, ou seja, isso aqui é uma coisa importante, acho que eu vou citar um pouquinho mais na frente. Lembrar que o alarme da pressão de pico na ventilação mecânica muitas vezes não é só um alarme, é um limitante da pressão de pico. E se você limita a pressão de pico, você vai limitar o volume corrente do paciente, a gente vai ver um pouquinho isso aí. A pressão de pico não causa trauma alveolar, se pressão de platô abaixo de 30, tem trabalhos mais antigos que falam até de 26, causando 4% de barotrauma. Mas bom, a maioria dos autores ainda traz esse nível de platô como seguro. Maior controle do volume corrente e da pressão alveolar. Bom, então a gente tem aqui um paciente que a gente está ventilando com ventilação controlada da pressão. Então a gente seta aqui, a gente configura para uma pressão de expiratória de 40, né, uma pipa aqui em torno aqui de 5, mais ou menos. E aí ele passa esse tempo inspiratório, lembrar que a ventilação controlada da pressão é circular tempo, então ele passa esse tempo aqui com essa pressão e não consegue dar um volume corrente adequado, né, em torno de 300, né, dependendo do peso do paciente, obviamente, né. Aí o médico aumenta para 80, porque ele calculou a resistência lá da via aérea e botou para 80. O que acontece? Ele consegue aqui dar um volume, um fluxo adequado e tal, só que ele não tem controle sobre as pressões de pico e de platô. Essa pressão de via aérea ela pode estar sendo transmitida à alvéola, a gente vai ver a seguir. Aí consegue dar um volume corrente adequado. No momento seguinte que você tratou o broncoespasmo, ou seja, você diminuiu a resistência das vias aéreas, você vai ter, obviamente, um volume corrente maior, porque o tempo vai continuar o mesmo sob pressão, e essa pressão vai chegar nos alvéolos. E você vai chegar a fazer um volume corrente muito maior do que é o adequado, de em torno de meio ml. Quando você ventila a volume, você tem que lembrar de aumentar o limite de pressão. Vamos ver então como é que funciona. Então o seu limite de pressão está aqui em 40, começou aqui a subir a pressão, começou a dar um fluxo aqui que você configurou lá na ventilação controlada volume, só que quando ele bate a pressão de 40, ele para o movimento inspiratório e você consegue um volume muito baixo. Então, você tem que selecionar configurar um limite de pressão maior, que ele botou de 80, e aí ele consegue sim dar um volume corrente mais adequado. Lembrar que a pressão de platô aqui está em torno de 20, certo? E quando o paciente se recupera do broncoespasmo, ele não vai ter o problema de um volume muito alto, já que você configurou o volume, você diminui a pressão de pico aqui, e a pressão de platô aqui. Então, pronto. Lembrar, então, que o alarme de pressão não é apenas um alarme, mas é um limitante do volume corrente. Bom, então, se eu tenho um alarme de alta pressão, né, temporariamente eu vou desconsiderar e vou aumentar o limite de pressão e vou avaliar a curva de pressão e tempo para ver as pressões de pico e a pressão de platô. Se eu tenho aumento da pressão de pico com o aumento do gradiente pico-platô, eu tenho então um problema de resistência. Né? Eu vou desconectar o paciente do ventilador e ventilar manualmente e avaliar. Se é fácil de ventilar, o problema pode ser do ventilador, do circuito com obstrução, né? Ou mesmo o filtro lá do aparelho do ventilador. E aí eu vou consertar isso. Se é difícil de entubar, eu tenho que ainda considerar a obstrução do tubo
como rolhas e etc., ou obstrução das vias aéreas, como broncoespasmo. E aí eu vou fazer o tratamento adequado. Agora, se eu tenho um aumento da pressão de pico, um aumento da de platô, com um gradiente mais ou menos fixo, eu tenho que pensar no pulmão de SARA, atelectasia, ou mesmo a consequência do broncoespasmo já mais avançado, com aprisionamento de gás e pneumotórax. E aí eu vou ter que fazer as considerações e os tratamentos adequados para isso. Né? Pode ser até indicado desconectar o ventilador do paciente de forma a descomprimir o tórax, né? Aumentar as doses de broncodilatador, colocar o dreno de tórax se pensar em pneumotórax, iniciar antibióticos, considerar broncoscopia. Bom, PIP versus auto-PIP. Então vamos lá. Eu vou fazer PIP num paciente que tem um fluxo diminuído de expiratório, num paciente com broncoespasmo, num paciente com asma. Quais as repercussões? Eu não vou estar botando mais pressão e aí aumentando isso de auto-PIP. O que acontece é o seguinte, os autores, eles têm a teoria da cachoeira, né? E eles consideram que a pressão alveolar, que é a pressão lá de cima da cachoeira, e a diferença de altura, né, no caso de energia potencial aqui, seria em relação à pressão de via aérea lá na pontinha do tubo, no aparelho de anestesia. Se eu aumento essa piscina, eu diminuo esse gradiente alveolar, certo? Esse gradiente aqui. Então a ideia de jogar uma pressão dentro da via aérea é justamente diminuir esse colabamento. E aí você conseguir expirar de uma maneira mais adequada. Lembrar que essa pressão extrínseca aqui são outros alvéolos que estão ao redor dele. Então se você consegue manter isso aberto, você facilita a expiração. Mais uma vez aqui. E acaba assim até mesmo por reduzir o trabalho ventilatório, principalmente em pacientes que estão em ventilação espontânea, já que, como eu tenho a via aérea aberta, é mais fácil de respirar, e para eu negativar de uma maneira significativa que eu consiga fazer o gatilho, né, diminuir a pressão negativa da pressão pleural é mais fácil. Né? E durante a ventilação mecânica controlada, eu também posso evitar o colapso da via aérea durante a expiração. Então, o que acontece com a auto-PIP é assim, são ciclos ventilatórios empilhados, né, da tradução do inglês, né, e acaba que parte do gás fica dentro do pulmão. Lembrar que esse tipo de curva aqui pode também ser presente quando o paciente tem vazamento no circuito, tá bom? Então acontece isso, vai acumulando gás no pulmão de forma a imperissuflar o pulmão, né? Então, também chama de hiperissuflação dinâmica ou PIP intrínseca, né? A mesma auto-PIP. E o ideal é que você, para tratar, que o paciente passe 20 a 40 segundos, se for possível, do ponto de vista hipóxia e hipercapnia, né? Fazer isso aí para poder desinsuflar o pulmão. E aqui a gente tem a curva, como a gente já viu anteriormente, a curva de fluxo-tempo, né? Tem um fluxo contínuo aqui quadrado. E aí, quando eu não zero meu fluxo expiratório, eu posso estar correndo risco de auto-PIP. Já nessa curva aqui, o fluxo expiratório zero e o risco de auto-PIP é remoto. Na curva de pressão, eu tenho essa visualização. Eu faço uma pausa expiratória, quando já está na pressão, a pressão via aérea já se igualou a PIP, que você configura no aparelho, e aí você vai ver um aumento da pressão de via aérea. Isso aqui é a PIP intrínseca, é a auto-PIP. Outra maneira de você avaliar se tem um risco de estar vendo auto-PIP é o que acontece muito frequentemente, alguns profissionais, na tentativa de lavar mais o CO2, entre aspas, aumenta a frequência cardíaca num paciente com broncoespasmo ou com obstrução de vias aéreas. O que acontece? É que ele montou uma frequência de 20, né, uma PIP de 5, uma pressão expiratória de 26. Ele aumentou a frequência, né, uma frequência bem alta, principalmente paciente com broncoespasmo, e ele conseguiu reduzir o CO2. Na realidade, ele não conseguiu reduzir o CO2. Ele tem tanto gás aprisionado que ele aumentou muito o espaço morto. E aí ele aumentou a diferença entre EtCO2 e a PaCO2. E aí um cidadão veio e desconectou isso do ventilador. Olha para onde foi parar a EtCO2 desse paciente. E, provavelmente ele tinha um alto PIP. Bom, então a estratégia diminui a frequência, 6 a 10. Diminui o tempo expiratório mesmo que você necessite de um fluxo muito alto, e aí fala-se de fluxo até de 100 litros por minuto. Manter uma razão de inspiração e expiração de 1 para 4 ou 1 para 5, aumentar o fluxo inspiratório, como eu falei. Né? Diminuir o volume corrente, permitindo hipercapnia permissiva
de um pH até de 7,2, lembrar das contraindicações, gravidez, hipertensão intracraniana e hipertensão arterial pulmonar, e manter um PIP baixo para manter as vias aéreas abertas, principalmente em ventilação espontânea. Aqui, mais uma vez, mostrando então um quadrozinho mostrando tudo isso, né? Fração inspirada mínimo possível para uma saturação de oxigênio maior do que 94, ajustar um nível de pressão de pico de inspiratório acima da pressão de pico de via aérea, manter uma pressão de platô, se possível, menor que 20, mas no máximo até 30, né? Ele fala aqui que mandei uma PIP de zero se o paciente está paralisado e sedado, e pode usar pequenos níveis de PIP se o paciente não paralisado. Esse autor já considera que se o paciente está entregue à ventilação, você deve deixar o PIP de zero. Volumes correntes baixos, um pico de inspiratório de fluxo bem alto para diminuir o tempo inspiratório, e aqui já foi falado. Como eu falei anteriormente, 4 a 5 segundos é suficiente para fazer uma inspiração em quase todos os tipos de broncoespasmo. Se tiver refratalidade, como eu falei, pode desconectar do ventilador, fazer até uma compressão torácica para aumentar essa expiração e, em último caso, indicar ECMO. Mais uma vez, começa o paciente aqui com a curva normal e aí começa a subir aqui. Nesse aqui você vai ter um aumento da pressão de pico e de platô, então você vai ter um gradiente dentro ainda mais ou menos do normal. Você pode ter doenças alveolares ou mesmo a consequência mais tardia do broncoespasmo com aprisionamento de gases. E aqui você vê a curva de fluxo não zerando, o que pode gerar auto-PIP. Então, resumo. VNI pode diminuir o trabalho ventilatório nos pacientes com asma, mas tem que ser muito bem sincronizado e você tem que ter uma intimidade muito grande com a questão da sincronização, né? No caso da pressão de suporte, que é um modo ventilatório ciclado a fluxo, você pode diminuir o gatilho de 25% do fluxo inspiratório máximo para 33%, de modo a diminuir o tempo inspiratório e aumentar o tempo expiratório. Otimizar a sincronia, no caso, com sedação e bloqueio neuromuscular. Avaliar sempre se há fluxo zero ao final da respiração. A PIP, considerar principalmente nos casos em pacientes com ventilação espontânea. E permitir uma hipercapnia que não seja tão grave, com pH até de 7,2. Então, se eu tenho um aumento da pressão de pico de via aérea, eu tenho que considerar algumas possibilidades. Broncoespasmo, muco, obstrução por secreção, rolhas ou tubo dobrado, tumores endobronquiais, compressões extrínsecas e corpos estranhos, né? Se eu tenho uma pressão de pico junto com o aumento da pressão de platô também, aí eu tenho que pensar de sobredistensão dos pulmões, aí já é uma consequência mais tardia do broncoespasmo, diminuição da complacência como SARA, né, pneumotórax e fatores externos. Bom, então, o que fazer se eu não consigo sincronizar o paciente? Assegurar analgesia e sedação e até fazer uso de bloqueio neuromuscular, né? Se eu não consigo uma frequência respiratória que elimine o empilhamento de volumes correntes, né? Reduzir o volume corrente, aumentar a sedação, considerar bloqueio neuromuscular, né? E até manobras mais invasivas como eco. Se eu não conseguir manter um pH adequado, né? Para eliminar o alto PIP. Se é hemodinamicamente estável, pode considerar até um pH ainda mais baixo. E manobras de resgate também, como ECMO e tal. Meu paciente está tolerando a pressão não invasiva, mas o bloqueio, a gasometria não melhora, né? Aumentar o gradiente de BIPAP, né? A pressão inspiratória e expiratória, né? Aumentar o fluxo se você usar aqueles autofluxos nasais para poder lavar melhor, né? E iniciar a ventilação mecânica invasiva. Meu paciente se tornou subitamente hipotenso. Aí você vai considerar pneumotórax e desconectar do ventilador para fazer uma expiração máxima, né? O pressão de pico continua a alarmar. Avaliar a pressão de platô, ver se não aumentou e aí, consequentemente, pode ter aumentado na minha pressão de pico, né? Se você tem baixas pressões de platô, usar broncodilatadores e etc. Se tem alta pressão de pico, avaliar as causas que podem diminuir a complacência respiratória e reduzir
o fluxo inspiratório se o paciente permitir, se as condições do paciente permitir. Bom, isso aqui é um gráfico de um caso clínico publicado no Anesthesiology, falando só da diferença de broncoespasmo, se é alérgico ou não, né? Se tem comemorativos cardiovasculares presentes, então você vai considerar que né, broncoespasmo causado provavelmente por reação anafilática. Se não, você vai para a hiperatividade brônquia, você vai aumentar o plano anestésico, aumentar FO2, usar beta-2 seletivos de curta duração para poder tratar, o corticoide, e se não resolver, brometipratrópico, inclusive associar sulfato de magnésio inalatório venoso, via de regra a gente usa o venoso. E aí, ele cita que a epinefrina, no caso de reações de broncoespasmo, é causado por alergia, né, por reação alérgica, né, via IgE. Bom, existem autores, e esse é um editorial antigo, que há uma briga na literatura sobre a utilização de adrenalina nos casos de broncoespasmo. Bom, em pacientes jovens que não tenham grandes riscos de uma coronariopatia ou de doenças cardiovasculares importantes, você pode usar, porque não vai trazer grandes problemas. Agora, no pacientes com baixa reserva, coronariopatas, essa utilização tem que ser mais cuidadosa. Bom, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que aproveitem aí.